Bom, pessoal, vamos lá. Mas voltando aqui rapidamente ao seguinte: o Tails, que vocês estão vendo aqui, ele é um sistema operacional. Então existe o sistema operacional do Windows, existe o Mac OS, que seria o da Apple, né? Tem aquele computador Mac, né, que o pessoal costuma falar. Tem o Linux, que eu acho que é uma solução grátis, né? Se não me engano, até hoje é. Então você tem praticamente esses três famosos sistemas operacionais, né? O Windows é o mais usado no Brasil, obviamente. Aí você tem o da Apple, do iPhone, enfim. E você tem o Linux. Também tem sido bem usado, mas eu acho que não pela população em geral. A população em geral usa o Windows. Bom, todos esses sistemas, eles meio que usam HD, né? Ou seja, as informações ficam guardadas aqui. E as informações, elas ficam condensadas, né, no HD e tal. Já o Tails, ele também funciona um pouco assim, mas ele tem uma coisa diferente, que vocês podem ver aqui, ó, TEL de Amnesic Cognitive Life System. O que isso quer dizer? É o seguinte, quando você faz uma transação com o Tails, ele não roda as informações, todas as informações que são geradas no momento aí, elas podem ser gravadas no HD, mas elas acabam rodando na memória. Isso faz o quê? Quando você desligar o seu computador, todas as informações que estavam guardadas na memória, ela meio que é apagada. Ou seja, então não tem como a pessoa saber o que você fez. Existe no Tails como você fazer um HD dentro dele também, tá? Mas as informações, quando estão lá, elas são rodadas aqui. Elas não são por aqui, não são meio que gravadas aqui, tá? Então é um sistema um pouquinho diferente. Pode rodar mais ou menos aqui, mas a ideia é aquele amnésico que você vai rodar na memória e depois que você apagou, desligou o computador, sei lá, mais de 5 minutos, ele meio que perdeu todas as informações, tá? Mas tem como você gravar algumas informações no HD interno que ele mesmo gera. Então, quando você ouve falar de Bitcoin, ela faz o sistema Tails e Coleman. O que é isso? Então, o Tails, como eu disse, é um sistema operacional como Windows, Mac, Linux, só que ele roda no pendrive, tá? E esse Ian Coleman BIP39. O que é o Ian Coleman? O Ian Coleman é uma página web, certo? E ele serve para criação e principalmente verificação, tá? Presta atenção nisso aqui, verificação. Ele serve para você criar as 12 palavras que você precisa para criar sua carteira Bitcoin, que vão gerar os endereços. Porém, ele serve muito mais do que uma verificação, para você saber se você criou as palavras corretas e principalmente com a passphrase, que seria a sua senha adicional. Com isso, você vai ter certeza que você criou as palavras corretas, sem erro, e você vai poder decorar ou anotar num papel, enfim, como você queira guardar. Então, você precisa de duas coisas: sistema operacional, que já vem, que vai ser colocado num pendrive, né? Lembrando que o Tails ele já vem com essa carteira Electron, tá? Que ele vem com alguns programinhas muito bons de criptografia dentro dele, ou seja, seria um sistema Windows. O Windows, por exemplo, não tem o bloco de notas, não tem a calculadora, não tem, sei lá, o Paint, ou seja, uns programinhas, editor de texto, sei lá, o WordPad. O Tails também tem alguns programinhas, e dentro desse Tails você tem a Electron e você tem uns programas de criptografia muito bons para você criptografar as informações, ou seja, você vai salvar as informações, seja num PDF, seja num bloco de notas, totalmente criptografadas com uma senha que seria bem difícil se você fizer uma senha razoável a pessoa descobrir, certo? Então, o Ian Coleman é uma página web e o Tails é um sistema operacional, certo? O Ian Coleman é um sistema de criação e principalmente verificação, tá? Dá para você fazer muita coisa. É um sistema simples, mas tem que prestar uma atençãozinha nele, tá? Então, vamos lá. O Ian Coleman sendo uma página de web, né, você vai criar 12 palavras e mais a passphrase. A passphrase é uma senha adicional. Então vamos lá, na hora que você clica aqui, a gente vai fazer isso ao vivo, vamos dizer, né? Uma coisa por cada um eu vou explicar, mas vocês precisam saber só ter uma ideia. Então, quando você clica aqui, você gera entre 12, 15 e 24 palavras, né? Normalmente você quer fazer 12 palavras. Por que 12 palavras? Não 24. E se você precisar recuperar essas palavras depois em algum outro aplicativo do celular, algum outro programa, a maioria dos programas ele tem para 12 palavras, não são todos os que tem para 24. Então, se você colocar 24 palavras, vai ficar. Talvez você precise usar um aplicativo específico e não sabe se esse aplicativo vai estar funcionando. Então, a gente vai sempre usar 12 porque também é um nível grande de que eles chamam de entropia, né? Que ou seja, de cálculo de possibilidades de outra pessoa achar a mesma palavra. Então, na hora que você clica aqui,
Você vai criar aqui, ó, 12 palavras. Então você tem, ó, cassino, fly, hold, possible, blá, blá, blá. Ou seja, você vai clicar outra vez e vai sair outra palavra. Aqui você pode ver que tem algumas línguas, né? Eu vou explicar mais pra frente. Mas se você pode marcar as línguas, as palavras em português e depois você consegue converter para inglês, que é onde normalmente nos aplicativos você vai recuperar. Mas eu vou mostrar isso aí, não precisa ter pressa. Tem uma senha adicional, a passphrase, tá? Aqui é que tá aqui vamos supor que é 50%, e isso daqui é os outros 50%. Ou seja, aqui você não. Isso aqui você pode ter anotado numa folha, e se alguém roubar a sua folha, ela tem só metade, ela não vai conseguir acessar os seus bitcoins. Mas isso aqui geralmente você não anota, você tem na sua cabeça. Eu vou explicar como você deve colocar suas palavras. Geralmente são palavras ligadas ao que vocês gostam, coisas que têm a ver com vocês e que vocês. Se a pessoa pegar isso aqui e a pessoa pegar isso aí sim, a pessoa vai ter todo, vamos dizer, vai tomar os seus bitcoins ou vai ter todo o endereço de tudo que você tem em bitcoin. Tá? Então aqui é que está o ouro. Mais do que essas 12 palavras. 12 palavras meio que qualquer um pode pegar. Mas isso daqui você tem que ser específico para você, tá? Isso aqui é o tipo de moeda, né, o Bitcoin. Isso aqui, a Derivation Path, ao longo dos anos, eles criaram alguns métodos diferentes de você acessar a rede Bitcoin, né? Esse BIP 84 seria o novo jeito, né? Tem esse BIP 141, que eu acho que na verdade é o mais novo de todos, mas o 84 ainda é mais usado. Tinha o 44, 32, mas assim, se na hora que você for fazer a sua carteira de Bitcoin, você vai usar esse daqui 84, tá? Então, clicar aqui vai gerar 12 palavras, você vai colocar uma palavra adicional, vai colocar em Bitcoin e BIP 84, certo? E aí, mas eu vou explicar mais para frente. Então, esse daqui ó, é um método de reconhecimento pelas carteiras blockchain, né? Como isso aqui seria um método de reconhecimento dessas informações. O IP84 é mais novo, é um pouco mais complexo do que isso, mas como eu disse, isso daqui é um guia básico, tá? Para vocês entenderem. Então vamos lá, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um computador antigo, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, pode ser o de vocês, mas seria melhor que vocês fizessem isso fora da internet, tá? Se tiverem um notebook antigo também que vocês usam, né? Então, se possível, um PC antigo, um notebook para ficar online, offline, né? Desculpa, ficar offline. Serão necessários 3 pendrives de 8 a 16 GB. Por que 3 pendrives? Bom, um pendrive você vai ficar totalmente offline, ou seja, esse pendrive nunca vai entrar na internet. Você vai gerar os seus endereços, né? Lembra, o Bitcoin não fica em pendrive. Aqui você gera a carteira, você vai gerar os seus endereços. E essa primeira carteira que você cria com essas 12 palavras, quando você cria com 12 palavras, mais a sua passphrase na Electron, que é a carteira lá que vocês vão ver, você fica sendo o mestre. E o mestre, ou seja, o seu pendrive mestre, sua carteira mestre, ela pode enviar e receber, certo? Então, se alguém, como eles tomar a sua carteira, ela vai conseguir enviar para outra pessoa e receber, ou seja, você vai ter todos os endereços, você vai ser o mestre mesmo, você vai decidir, você quer só mandar para uma pessoa, você quer só observar, então essa é a sua carteira mestre, essa vai ficar totalmente offline. A sua carteira é uma carteira online, ou seja, essa vai ficar na internet e você vai ter a visualização. Nessa carteira, ela não é uma carteira mestre, ela só aceita recebimentos, ou seja, você só consegue enviar dinheiro para ela, você consegue retirar. E tem algo que chama chaves públicas, né? Watch only. Na hora que vocês, acho que nós vamos fazer no Tails, vocês vão entender mais, mas parece complicado, mas não é. Então, o primeiro pendrive é a sua carteira mestre. O segundo pendrive só vai ter a visualização, tá? Você só vai conseguir ver as transações, você não vai conseguir receber transações. Você não vai conseguir enviar, certo? E o terceiro pendrive, na verdade, ele vai ser usado para duas coisas, mas no final é para fazer um clone dessa primeira carteira. Ou seja, vamos supor que você tem um pendrive, aí você fala, beleza, eu vou guardar, eu vou deixar esse pendrive do dia a dia e esse pendrive aqui eu vou deixar guardado lá numa gaveta lá. Aí se um dia esse pendrive, sei lá, der uma pane e queimar, eu tenho uma cópia, tá? Então é para isso. Esse terceiro pendrive, no final ele vai ser usado para isso, mas a gente vai usar ele para uma outra coisinha também. Mas vocês vão ficar sabendo no final. Quando vocês tiverem esse computador antigo que vocês não sei se vocês vão conseguir ou não, o que vocês vão precisar para habilitar aqui o Tails
né, o sistema operacional, que ele fica num pendrive, ou seja, isso vai ser gravado num pendrive, vocês vão precisar habilitar o Wi-Fi, né, ou Wi-Fi, dependendo como você queira dizer. Você precisa habilitar na BIOS do seu computador para ele reconhecer o pendrive, tá? E ele dá o boot direto do pendrive, que é um sistema operacional próprio, né? Como diz, tem o Windows, tem o Mac, tem o Linux, tem o Tails. Cada computador é diferente, tá? Você vai ter que meio que descobrir. Então você tem que pesquisar o seu modelo na internet, como liberar o Wi-Fi do notebook tal, 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 ou do outro computador. Normalmente, quando você liga o seu computador, você vai dando del, né, delete, ou F8, ou F9, e você vai entrar nessa tela de boot. E aí no boot você às vezes tem configurações para ligar o Wi-Fi Legacy, tá? Que nem nesse aqui é um exemplo, e nesse aqui é um outro exemplo, também fica em boot, ó, e aquele boot mode, tá vendo aqui? E nesse outro é um outro aqui, ó, boot mode Legacy, aí você muda para o Wi-Fi. Então você vai ter que descobrir. Cada BIOS é diferente, cada computador é diferente, não tem como ensinar a fazer isso aqui, tá? Você vai ter que fazer por si só. Você pode procurar no YouTube, tá? Então, ó, habilitar o Wi-Fi na BIOS para o computador ter reconhecimento de pendrive. Cada computador é diferente, descubra o procedimento do seu no YouTube. Então, aqui alguns exemplos, né? E agora a gente vai para o terceiro vídeo colocando em prática a Tails mais Electron, certo? Então, vamos lá, galera.